E aí, Luigi aqui, sejam muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo do meu canal de desenhos. Pessoal, o vídeo de hoje, na verdade, é um vídeo que eu já fiz aqui, já trouxe pro canal anteriormente. Só que esse vídeo que eu tinha feito antes foi um dos primeiros vídeos que eu trouxe pro canal. Eu ainda não tinha um microfone tão legal pra fazer as gravações, não tinha todas as configurações que eu uso atualmente. E ainda pra ajudar, teve um erro na renderização e o áudio ficava alternando de um ouvido pro outro. Tava uma maravilha. Então o vídeo de hoje, na verdade, é um remake de outros dois vídeos que já existiam no canal e que agora não estão mais disponíveis. E o assunto desses dois vídeos, que eram como desenhar torso e como desenhar quadril e cintura, agora vão ser explicados de uma forma um pouco mais didática e unicamente em um vídeo só, que é esse vídeo que vocês estão assistindo agora. Além disso, eu também queria refazer esse vídeo aqui porque algumas coisas que eu ensinei naquele vídeo anterior poderiam ser ensinadas de uma forma um pouco mais clara e também sem ter que objetificar tanto o corpo feminino para eu poder ensinar aquilo que eu quero passar para vocês. Lembrando que os corpos que nós vamos desenhar nesse vídeo são corpos num modelo mais padrão e existem muitas mulheres diferentes, nem todas possuem esse mesmo modelo de corpo com essas mesmas proporções, com esses mesmos formatos, mas esse daqui é um modelo básico para a gente poder aprender a desenhar as mulheres no geral. E quando estamos desenhando, pintando, enfim, fazendo algum tipo de arte, seja ela qual for, muitas vezes nós exageramos nas formas justamente para poder passar a impressão que nosso cérebro tem quando olha para aquele formato. Então, alguns desses corpos que nós vamos desenhar são exagerados mesmo, não representam necessariamente a realidade, mas lembrem-se que a arte não necessariamente é representação da realidade, então não se sintam incomodados com isso, beleza? Além disso, eu já tenho um outro vídeo aqui no canal onde eu ensino para vocês a desenhar corpos femininos diferentes. Então depois que você assistir esse vídeo aqui, dá uma passada nesse outro vídeo, porque lá eu vou te ensinar formas diferentes de corpos femininos para você justamente fazer personagens de formatos diferentes. E futuramente eu pretendo trazer mais vídeos sobre esse assunto, só que dessa vez não somente variando os biotipos, mas também variando a altura, a musculatura, a idade e outras características que podem afetar o formato do corpo. Então para você não perder esses próximos vídeos, já se inscreve aí embaixo no canal e ativa o sininho que é para você sempre ser notificado dos próximos vídeos e lives que eu fizer aqui no canal. Aproveita e já deixa o seu like agora no começo do vídeo, que é para você não esquecer de pôr depois. Se no final do vídeo você não gostar do conteúdo ou então quiser tirar o like, você pode tirar, mas já deixa o like agora porque assim você não esquece de colocar depois, beleza? Beleza, agora vamos pro assunto do vídeo então. Geralmente, quando eu vou desenhar um personagem, eu gosto de começar a fazê-lo pela cabeça. Não é uma coisa obrigatória, não é o primeiro passo que você precisa tomar sempre, eu mesmo nem sempre faço isso, mas é um ótimo ponto de partida, porque a cabeça vai servir como uma medida base para você tirar as proporções do resto do corpo. Quando eu for fazer o vídeo ensinando vocês a desenhar corpos de tamanhos diferentes, vocês vão ver que o tamanho da cabeça é algo fundamental para a gente poder continuar o desenho. Logo depois da cabeça, eu vou desenhar o pescoço com esses dois músculos que saem do maxilar em direção ao meio do corpo, onde nós temos dois ossinhos chamados clavícula. A clavícula é um ótimo ponto para você começar a desenhar o corpo, justamente porque é nela que nós temos a linha dos ombros. Então a partir daqui vocês vão desenhar um formato levemente circular, que eu costumo dizer que tem um formato parecido com o formato de um picolé, em direção ao resto do corpo. E esse formato vai servir justamente para a gente iniciar o torso, delimitando a caixa torácica da nossa personagem. Eu também já vou aproveitar para fazer os ombros da personagem, desenhando dois círculos nas laterais do corpo. E antes da gente começar a desenhar o corpo da nossa personagem, é bom a gente delimitar o tamanho máximo do torso que ela vai possuir. Uma medida boa que eu recomendo para vocês utilizarem para desenhar o torso das personagens é a de 2,5 cabeças. Com isso, a gente vai ter uma medida limite para onde termina a virilha da personagem. E agora, com essas medidas feitas, a gente entra com a segunda forma, que é a forma do quadril. O segredo para desenhar personagens femininas está sempre nos quadris. Geralmente nas mulheres, essa região dos quadris é mais larga do que a região dos ombros. Não necessariamente mais larga do que os ombros em si, mas sim mais larga do que a parte de cima do tronco. Após isso, delimite a caixa torácica da personagem. Essa delimitação você vai fazer justamente na primeira medida de cabeça que nós fizemos para o tronco. Olha ali na reguinha que a gente desenhou do lado que vocês vão entender mais ou menos onde tem que ser essa medida. E dessa caixa torácica nós vamos desenhar duas linhas nas laterais do corpo que vão em direção à virilha da personagem. Essas linhas são muito importantes porque são elas que vão dar uma direção para a cintura quando a gente for fazer as linhas aqui nas laterais. Além disso, elas também vão servir de base para a gente ter mais ou menos uma noção de onde vamos posicionar uma região do quadril que é fixa, uma região que nunca vai dobrar, justamente porque nessa região nós temos os ossos do quadril, sendo o principal deles o osso íleo. Dentro do nosso corpo, seja você homem ou mulher, nós temos um conjunto de ossos que são responsáveis por sustentar a maior parte do peso do nosso corpo. Então são justamente esses ossos que seguram os órgãos da nossa barriga. Nas mulheres, esse conjunto de ossos geralmente é um pouco mais espaçado do que nos homens. Creio eu que por conta do útero, do nascimento dos bebês e tudo mais. E é por isso que o quadril das mulheres tende a ser um pouco maior do que o quadril dos homens em relação aos ombros. Só que não somente esse osso íleo faz as mulheres terem um quadril um pouco mais largo, como também demarca uma
uma região do quadril que nunca vai dobrar, ela sempre vai permanecer fixa. Então quando você for desenhar uma mulher, seja ela em pé, sentada, de lado, com a perna levantada ou o que quer que seja, essa região aqui do corpo nunca vai dobrar, ela sempre vai permanecer rígida. E com essa noção de proporções, vocês já conseguem desenhar um corpo feminino. Note que você não tem que desenhar os seios para poder mostrar que esse corpo é um corpo de uma mulher, mas se você quiser desenhar os seios, geralmente eles vão estar posicionados numa região entre o início dos braços e o final do tórax. Nessa área é seguro você desenhar seios de qualquer tamanho. Nesse vídeo aqui eu não vou ensinar a desenhar seios, porque eu já tenho 2 vídeos onde eu me aprofundo nesse assunto. Se você quiser aprender a desenhar os seios especificamente, eu vou deixar o link desses vídeos aí embaixo na descrição ou passando num card aqui em cima. Nesses vídeos eu ensino passo a passo, tintim por tintim, como desenhar os seios, como fazer eles em tamanhos diferentes, como fazer formas diferentes e também se movimentando, tendo alguma interação com roupas ou qualquer outra coisa do meio onde a mulher pode estar inserida. Dá uma olhada nesses vídeos que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Continuando aqui, eu vou desenhar as pernas saindo da parte de baixo do quadril. Eu não vou dar detalhes sobre como desenhar pernas nesse vídeo aqui, porque também já tem um outro vídeo explicando como desenhar pernas passo a passo. Eu vou deixar também os links na descrição ou passando em algum card aqui em cima. Bom, com isso você já tem a base para desenhar o tronco de qualquer personagem feminina, o torso, o quadril e a cintura. Bom, agora eu vou utilizar a fotografia de uma mulher de verdade justamente para poder mostrar para vocês que tudo isso que eu passei para vocês até agora realmente coincide com o que é real. E a gente vai aproveitar esse desenho também para recapitular os passos mais importantes na hora de representar um corpo feminino. Bom, então notem que até o momento tudo que eu fiz aqui foi desenhar justamente a região da clavícula, a parte superior do tórax e também a parte do quadril. Observem aqui por essa imagem que a largura do quadril é mais larga do que a região dos ombros, mais especificamente aqui, mais larga do que a região do tórax. E aí percebam que tudo aquilo que eu tinha explicado para vocês vai se encaixando exatamente em cima do corpo de uma mulher. Detalhe importante justamente para essa área que eu tô pintando aqui de azul, que é aquela área que eu falei do ossuílio. Essa região é aquela região que nunca vai se dobrar, que nunca vai ter um movimento, justamente porque tem um osso ali dentro, tem uma parte fixa ali no meio. Observem também que os seios estão posicionados exatamente naquela área segura para desenhá-los, que eu tinha comentado com vocês, que é justamente no início do braço e o fim do tórax. Obviamente isso pode passar do fim do tórax dependendo do tamanho dos seios, mas aí vai depender de mulher para mulher. Agora vamos recapitular os pontos mais importantes, e inclusive alguns deles que vocês não sabem porque eu também ainda não comentei nesse vídeo. O primeiro ponto importante é o mais óbvio, o quadril geralmente é mais largo do que a região dos ombros. Por que eu grifei o geralmente? Se vocês assistirem o vídeo de biotipos vocês vão entender, mas nem todas as mulheres têm o quadril mais largo do que os ombros. De qualquer forma, eu sempre recomendo que se você for desenhar mulheres, que você tente deixar o quadril mais largo pelo menos do que o tórax, porque isso já vai te ajudar demais a representar o corpo delas num desenho. O segundo ponto que eu também já comentei com vocês é que o osso-ilho no quadril determina uma área fixa, então essa área do ilho nunca vai dobrar. Nos próximos desenhos que eu for desenhando vocês vão entender isso um pouco melhor, mas por enquanto tenha isso em mente, o ilho nunca dobra, é uma área fixa, uma área rígida. E agora o terceiro ponto importante são as linhas-chave. Bom, eu dei esse nome para elas porque se você souber representar as linhas-chaves, nem sempre você vai ter que ficar fazendo todo esse esboço para poder desenhar o corpo. Se você souber esses detalhes, basicamente você já sabe desenhar o corpo feminino praticamente por completo. A primeira linha-chave é a linha da barriga na região da cintura. Essa linha é importante porque basicamente ela determina o ponto exato onde se posiciona a cintura. Essa linha vem da parte de cima do tronco na região do tórax em direção à virilha, e é saindo dela nas laterais que você vai fazer a conexão da barriga com o restante do quadril. Por isso ela é tão importante, porque é a parte mais demarcada da cintura. A segunda linha-chave é a linha alba da barriga. Ela é uma linha que vai exatamente no meio da barriga e que geralmente é formada pelos músculos que nós temos no nosso abdômen. Essa linha é interessante porque quando você faz ela levemente curvada, você consegue dar um pouco mais de tridimensionalidade para a barriga, podendo dar a impressão de que a mulher possui aqueles músculos um pouco mais definidos ou então um pouquinho de gordura naquela região. Depende da forma como você desenha, mas dá para fazer as duas coisas somente manejando essa linha alba. A terceira linha-chave é a linha de quebra da cintura. Justamente onde nós temos a conexão das coxas com o quadril, nós vamos ter uma diferença da região rígida, onde nós temos o nosso osso-ilho, para uma região mais macia, que é o início das coxas. E isso vai fazer essa curvinha para dentro do corpo da personagem, que é justamente a quebra da região da cintura para a região das pernas. Isso aqui é muito importante, principalmente em
personagens mais magras ou que têm o corpo mais definido com músculos mesmo. E por isso que eu considerei como uma das linhas-chave. Bem como o que vem logo a seguir, que são as curvas das coxas. No meu vídeo sobre como desenhar pernas, eu dou um pouco mais de detalhe a respeito de como desenhar coxas, mas é muito importante você entender que logo depois que tem essa quebra da cintura, você tem a curva para fora, que representa as coxas da personagem. Outra linha que também é muito importante para quando você estiver desenhando o corpo feminino, são as linhas que vão em direção à virilha. Elas são justamente uma continuação daquela primeira linha que eu comentei, a linha da barriga que forma a cintura. Mas não necessariamente você vai conectar as linhas da virilha nas linhas da cintura, você tem que deixar uma região apagada entre as duas. E essa linha é bem interessante porque assim como a linha alba, essa linha também consegue dar um pouco mais de tridimensionalidade para a barriga da personagem. Então ela nem sempre você vai ter que desenhar, mas ainda assim é uma linha muito interessante de você saber que ela existe. As próximas linhas são as linhas de marcação do tórax, que para personagens vistas de frente talvez não sejam tão importantes, mas quando a gente começar a desenhar as mulheres em ângulo, visto de cima ou visto de baixo, você vai ver que essa linha vai se destacar bem mais em relação ao que era anteriormente. Temos também as linhas dos músculos do pescoço e da clavícula. Basicamente você tem que saber delimitar bem e demarcar bem essas linhas para você dar essa impressão de que tá acabando o pescoço e começando o resto do corpo. E por último nós temos os seios, que como eu já comentei nos vídeos de seios, não é algo necessário para você desenhar um corpo feminino, mas obviamente sempre que você desenha um seio, você deixa mais evidente que aquilo é um corpo de uma mulher. Beleza, vamos começar a aumentar um pouco agora o nosso grau de dificuldade e desenhar as mulheres em poses diferentes e em ângulos diferentes. Mas antes de fazer isso, eu preciso dar uma explicação breve sobre como fazer o tórax. No começo desse vídeo, eu falei para vocês desenharem o tórax começando por esse formato semelhante ao de um picolé. E eu falei isso justamente porque fica mais fácil de visualizar o resto do desenho, justamente porque, sendo no formato de picolé, essa região de cima, que é mais reta, vai formar a linha dos ombros naturalmente. Mas, em algumas ocasiões, é mais recomendado que você faça esse formato um pouco mais arredondado, e quem sabe até um pouco mais arqueado para a esquerda ou para a direita, dependendo da posição que a personagem for desenhada, dependendo de como nós formos fazer esse tronco depois. Independente de qual dos dois formatos você utilizar, você vai obter resultados, mas tenha em mente que em alguns casos é melhor você fazer um pouco mais arredondado mesmo. E eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. A gente vai aumentar agora o grau de dificuldade dos nossos desenhos e começar a desenhar as personagens em ângulos e em poses bem diferentes daquelas que a gente geralmente costuma ver nos tutoriais mais básicos, justamente para que a gente comece a treinar a nossa forma de pensar, a nossa forma de imaginar o desenho do corpo de uma pessoa numa pose mais dinâmica, uma coisa mais próxima do que a gente vê no dia a dia. Mas antes de continuar com o conteúdo, se você assistiu o vídeo até aqui e ele tá te ajudando de alguma forma, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, cara, assim você me ajuda também. E obviamente, se inscreve no canal, porque assim você não vai perder os próximos vídeos que eu trouxer, cara. Eu tô trazendo vídeos semanalmente, fazendo live todo final de semana, eu tenho certeza que vou te ajudar, então se inscreve aí embaixo e ativa o sininho. Bom, o próximo desenho então que eu vou fazer vai ser num grau de dificuldade um pouco maior. Eu vou desenhar uma mulher sentada, e observe que a parte de cima dela eu já tô desenhando um pouco mais arredondada, um pouco mais circular e também mais curvada para a lateral esquerda. E eu tô fazendo isso justamente porque eu quero dar a impressão de que ela tá dobrando a barriga. E para dar essa impressão também, eu vou desenhar o quadril levemente deslocado para a lateral, na mesma direção em que a barriga tá se dobrando. Perceba que o quadril não dobra, justamente porque ele tem aquele osso ilho dentro dele, ele se mantém fixo, mas a barriga vai dobrar de um lado e esticar do outro lado. Eu vou delimitar também a região onde eu quero que seja o chão, justamente onde a personagem tá sentada, porque assim eu consigo representar certinho o músculo da coxa dela sendo pressionado contra o chão. Observe também que na região da barriga, justamente onde ela tá comprimindo o abdômen, eu faço algumas dobras para representar justamente essa gordurinha que a gente tem na barriga e que forma um excesso quando nós a dobramos. Independentemente da personagem ser mais gordinha ou mais magrinha, geralmente a gente vai ter essas dobrinhas porque sempre vai ter alguma coisa dando um excesso, seja isso a pele, o músculo ou até mesmo um pouquinho de gordura que a personagem pode ter naquela região. De resto, é só adicionar os detalhes restantes, como desenhar os seios e os braços. Logo mais eu vou trazer um vídeo aqui no canal ensinando passo a passo como desenhar os braços, assim como eu fiz com as pernas. Então já sabe, para você não perder esse vídeo, se inscreve aí embaixo. Agora vamos aumentar ainda mais o grau de dificuldade desses desenhos. Só que antes de fazer isso, vocês precisam ter uma noção de tridimensionalidade para poder fazer o desenho em ângulos diferentes. A gente viu até então que dava para fazer o corpo com formatos mais circulares, formatos mais orgânicos e próximo ao formato do corpo da mulher mesmo. Mas quando nós formos desenhar a mulher num ângulo um pouco mais diferente, eu recomendo fortemente que você utilize cubos, quadrados, caixas para poder se direcionar na melhor forma de posicionar cada elemento do corpo. Numa pose básica, vista de frente, como essa da imagem que vocês estão vendo, obviamente isso não vai ajudar em nada, é melhor fazer com os formatos mais circulares mesmo. Mas se você começar a adicionar ângulos diferentes, aí vai te ajudar muito se você desenhar cubos antes de fazer o corpo da personagem. Eu
eu recomendo que você sempre faça 2 cubos, um para a região do tórax e um para a região do quadril. Não precisa ser necessariamente um cubo perfeitinho, totalmente quadradinho, mas vocês entenderam a ideia. Eu tô desenhando aqui uma mulher vista de baixo para cima, e é muito interessante vocês fazerem os cubos antes, porque assim você já consegue ter uma noção de tridimensionalidade, do que vai ser maior que o que nesse desenho. Nesse caso, como o quadril tá mais próximo da câmera, tá mais próximo do espectador, ele vai dar a impressão de que é realmente um pouco maior do que o tórax inteiro. Mas isso é só uma deformação provinda da perspectiva. Já tem um outro vídeo onde eu dou uma introdução a perspectivas aqui no canal, e eu vou deixar o link também na descrição ou passando em algum card aqui em cima para vocês terem uma noção maior do que eu tô falando. Mas continuando aqui, uma vez que você já tem os cubos desenhados, você pode desenhar aqueles formatos circulares dentro desses cubos, como se eles estivessem inseridos dentro dessas caixas. E aí toma cuidado para sempre imaginar isso com uma forma tridimensional. Então a parte de baixo do cubo que tá virada pra gente, vai ser justamente a região da virilha e onde as pernas se encaixam. Então você tem que ter essa noção de que ele tá encaixado tridimensionalmente na imagem. De resto, é só adicionar aqueles detalhes que a gente já estava fazendo. E aí se atente àqueles 3 pontos principais que eu passei para vocês no começo do vídeo, principalmente no que diz respeito às linhas chaves. Então observe que a gente tem bastante linha demarcada na região da cintura, na região da linha alba, nas curvas das coxas e assim por diante. E com isso você vai conseguir formar desenhos tridimensionais, mas lembre-se que é uma questão de treinar. Não adianta assistir esse vídeo e achar que você já sabe desenhar, você ainda não sabe se você ainda não treinou. Os primeiros desenhos que você for fazer vão ficar tortos, vão ficar errados e você não vai conseguir fazer certo. Mas isso é normal, ninguém nasce sabendo desenhar, você tem que realmente treinar para pegar o jeito. Faz o seu desenho, você vai ver que ele tá errado e aí observa onde você pode ter errado. Vai tentando de novo e aí daqui a alguns dias ou algumas semanas você vai ver que o desenho que você fez por último já tá muito melhor do que o primeiro que você tinha tentado fazer. É sempre bom você guardar os seus desenhos para você ter um comparativo de como você estava antes e como você está atualmente, beleza? Bom, agora eu vou aumentar ainda mais o grau de dificuldade desses desenhos. Eu vou aplicar tudo que eu sei e tudo que a gente viu nesse vídeo para desenhar uma mulher vista de cima, mas num ângulo bem mais complicado, um que mostra o quadril visto bem lá para baixo. Vocês vão entender um pouco melhor à medida que eu for fazendo. E para fazer isso, eu vou utilizar essa técnica dos cubos. Uma coisa interessante é que nem sempre os seus cubos precisam ter todos os lados retos. Você pode fazer os cubos também levemente circulares. Isso vai te ajudar também a posicionar outras formas geométricas mais arredondadas e também a ter uma melhor visão de como será o ângulo desse desenho que a gente vai fazer agora. Depois que eu desenhar os cubos nos ângulos que eu quero que eles estejam, eu vou começar a posicionar os elementos do tronco. Então eu vou fazer os círculos que vão representar o nosso tórax e o nosso quadril. E agora entra aquele negócio que eu tinha comentado lá no começo do vídeo sobre a linha que representa a caixa torácica. Antes a gente não a desenhava de uma forma tão marcada, justamente porque a nossa personagem estava numa posição vista de frente, sentada ou em qualquer outra posição que essa linha não tivesse tanta importância. Só que agora a gente está vendo a caixa torácica vista de um ângulo muito diferente. E a gente precisa de alguma linha que informe ao espectador que existe uma separação entre a caixa torácica e a cintura da personagem. E aí observem que é justamente essa linha que está fazendo essa separação de uma forma bem mais marcada que antes. É realmente como se você conseguisse ver as costelas da personagem por cima da região da cintura dela, por cima da região da barriga. E por isso que no começo do vídeo eu demarquei ela como uma linha chave, porque vista num ângulo de cima ou muito de baixo, você vai ter que desenhar as costelas aparecendo um pouco mais do que antes. Obviamente isso vai acontecer se a personagem for um pouco mais magra ou se tiver o corpo um pouco mais definido mesmo. Se ela for um pouco mais gordinha ou de um outro biotipo muito diferente desse, talvez você não tenha que desenhar essa linha, mas aí é caso a caso. Percebam também que a região do quadril vai servir como se fosse uma base para o resto do corpo da personagem, justamente aquilo que eu tinha comentado no início do vídeo. E que as curvas das coxas vão servir de grande importância para a gente poder diferenciar onde começa a perna e onde termina a região do quadril. Só pelo fato da coxa ser bem mais curvada, você já consegue diferenciar as pernas da região do quadril, que é mais fixa, que é justamente mais rígida mesmo. E aí, passando uma linha final nesse esboço, justamente demarcando aquelas linhas chaves que eu tinha comentado com vocês, a gente tem uma personagem vista num ângulo superior, como se a gente estivesse vendo ela de cima. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje e eu espero de coração que vocês tenham gostado. Nesse vídeo aqui eu tentei ensinar as mesmas coisas que eu ensinei no vídeo que nós tínhamos anteriormente aqui no canal, só que dessa vez eu tentei acrescentar algumas informações extras e dar mais detalhes sobre como desenhar em ângulos mais diferenciados mesmo. Algumas coisas eu não vou conseguir ensinar nesse vídeo aqui justamente para ele não ficar tão comprido, como por exemplo como desenhar a cabeça, como desenhar as pernas, os braços, os seios e coisas assim do tipo. Mas para alguns desses assuntos eu já possuo vídeos aqui no canal onde eu ensino tudo isso passo a passo, tintim por tintim. Os assuntos
os que eu ainda não ensinei eu vou lançar logo mais, então se inscreve aí embaixo e ativa o sininho que é pra você não perder nenhum dos próximos vídeos ou das lives que eu realizar aqui no canal. Lembrando também que se você ainda não deixou o like, se você chegou até aqui, cara, ainda não deixou o like, por favor, deixa o like embaixo, porque assim você me ajuda. Se eu te ajudei de alguma forma, você também pode me ajudar deixando o seu like embaixo, porque assim você diz pro YouTube que esse vídeo é um conteúdo muito interessante que pode ser indicado para outras pessoas, e assim o canal cresce e eu faço mais vídeos pra vocês. Não esquece de colocar aí embaixo nos comentários também o que vocês acharam desse remake que eu fiz desse vídeo, se ele foi útil de verdade, se vocês acham que esse assunto melhorou em relação ao vídeo anterior, e claro, deixa suas críticas, opiniões e sugestões para os próximos vídeos que eu trouxe aqui pro canal. E se você assistiu esse vídeo até o final, coloca aí embaixo a hashtag tronco, porque assim eu vou saber que você é um desses inscritos fiéis que assistem o vídeo por completo e ajudam na retenção do canal. Eu vou ficando por aqui, valeu pessoal, até uma próxima, eu fui e tchau!